Bom dia, meu povo, minha gente. Estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo Dete, aqui na comunidade Livramento, é isso, Dete? É Livramento. Livramento de Saudade. E a gente vai bater um papo aqui, Dete vai me contar umas histórias, uns causos, histórias de vida vivenciadas por ele. Para quem não sabe, Dete é um aposentado da antiga Sucan, que depois virou Funasa. E Dete foi um dos pioneiros da Sucan, que vivenciou muitas experiências por esse sertão afora da nossa Paraíba, pelos Cariris, pelo Curimataú, pelo Seridó. Então a gente vai se debruçar um pouco, fazendo uma viagem de volta ao passado, naquela vivência de Dete, por estas regiões. E ele vai nos falar muitas experiências que ele teve por esse mundo afora, na vivência dele. Dete, eu vou pedir agora uma coisa que eu não pedi ainda. Me diz teu nome, que a gente está falando Dete e muita gente conhece por Dete, mas o teu nome não é esse. Meu nome é José Wilson de Couto Araújo, né? Na Sucan conhecido como Wilson, né? Wilson de Solidade, Wilson, né? Sim. Na Sucan você era conhecido por Wilson. É o Wilson. Esse nome de Dete, esse apelido é daqui da sua região, né? É de família, né? Família. De nascença, né? Pode se dizer assim. É isso. Uma vez eu até me lembro que uma vez Zé Luiz, que era um grande vizinho, um grande amigo gente meu, boa, né? Demais. Gente boa, família dele. Toda família é ouro, né? Então, Zé Luiz, eu gostava muito dele. Gostava muito, porque ele era muito comunicativo, né? Ele era uma pessoa mansa, né? Pessoa de alta capacidade para conquistar as pessoas. E ele disse, mas Dete, o cabo aqui chegou procurando por Wilson, eu não sabia. Aí disseram, Wilson, esse é Dete. Aí foi como ele descobriu que meu nome era Wilson, né? Dete, me conte algumas vivências que você pôde vivenciar por essa sua caminhada fora. Elias, eu entrei na Sucan em 83. Minha admissão foi em dia 13 de julho de 1983, tá entendendo? Meu primeiro trabalho, a gente fez um treinamento em Itabaiana e através desse treinamento foram as pessoas que eram responsáveis por esse treinamento foram descobrindo a capacidade de cada pessoa, né? Onde podia se desenvolver melhor o trabalho. Entendi. Né? Porque a gente entrou mesmo para combater o barbeiro, o transmissor da doença de Chagas, né? Que era uma praga na época, né? Cientificamente é triatomínio, né? Sim. E popularmente é barbeiro, chupão, fincão, dependendo das regiões, né? Sim. Mas aqui na nossa Paraíba é muito conhecido como barbeiro, né? Mais conhecido como barbeiro, né? Então esse barbeiro é quem transmitia a doença de Chagas. E a gente foi convocado para... Houve esse concurso para que a gente fosse trabalhar em doença de Chagas. Em combate à doença de Chagas. O trabalho exclusivo da gente era esse, até então. Tá entendendo? Então a gente fez esse treinamento e aí durante o treinamento eles diagnosticaram, porque tem várias campanhas dentro do programa, né? Vamos dizer, campanha de Chagas, aí tem várias atividades. Várias atividades. E a primeira atividade, antes de fazer todo o trabalho, todos os outros trabalhos que venham, de combate a Chagas, dengue, leishmaniose, malária, qualquer outro tipo de trabalho, a gente tem que ter o reconhecimento geográfico. O que é o reconhecimento geográfico? É o mapeamento de cada localidade. Mapear. Primeiro vai uma pessoa, vai um agente mapeando. Criando aquele... Primeiramente, foi uns para fazer o mapa da localidade, situar localidades. Situar localidade, mapear localidade. Não, situar localidade no mapa do município. Entendi. Tá entendendo? Fazer um mapa municipal. Tá entendendo? Entendi. Aí vamos dizer, sítio Livramento, aí botar o ponto lá e fazer o mapa, a estrada de onde vem para chegar até o sítio Livramento. Sítio Arruda, tá entendendo? Fazenda Arruda, cada um tinha seus símbolos, né? Sei como é. Que diferenciava sítio, fazenda, engenho, vila, povoado, né? Segunda etapa que foi eu e Raul, de Solidade, foi eu e Raul convocado para fazer esse trabalho, essa atividade de reconhecimento geográfico.
Os outros ficaram para fazer a atividade de levantamento de triatomínio, LT, aquela levantamento de triatomínio. Mas antes mesmo da gente quando entrou na SUCAM, porque quando eu entrei na SUCAM, foi eu, não é de uma vez só, né? Eu, Batista, de Francisquinho, Fernando, irmão de Branco, Assis, de seu Euclides, que entrou junto conosco, todos, né? Depois veio... Absalão foi também? Não, Absalão veio depois já de 87. Em 85 entrou Daniel, Chico do Padre. No tempo da gente entrou João Clímaco. João Clímaco ainda trabalhou com ele? Ainda trabalha. É outro, eu sei quem é. É irmão de Carlos. Irmão de Penha, de Carlos. Dá um abraço pra ele. Mora em Campina Grande, né? E ainda está na ativa. Ou não? Está na ativa ainda. Ele não quis se aposentar, é por opção. Por opção, sim. Então, nós entramos, né? Mas antes já tinha Jacinto, Graça Couto, que é laboratorista. Aí tinha Jacinto, Edivaldo de Luzia Tumé. Você conheceu Edivaldo? Assim, de longe, mas conheci. De Lorival. Sei. Né? Que são daquele povo da Malhada Vermelha, Era, né? que era vizinho lá da casa de mamãe. A gente morava, era vizinho em frente. Sim, né? sim. Aí tinha Veim, Auricélio de Andrade, né? Conheci. Roberto Roberto Severino Marcolino. Conheço demais. Mandar um abraço para essa galera toda. Mas anterior tinha uma pessoa que você talvez não saiba quem era. Não, diga aí. O pai de Robson. Não conheci. Era Raimundo Cordeiro. Raimundo Cordeiro. Tinha o pai de Coninha. E o pai de Coninha. Me lembro porque dele. o pai de Coninha ele não é original daqui, né? Ele não é daqui. Aí veio de outra região. Ele parece que não sei se é do Rio Grande do Norte. Sim, ele veio de outra região. Então, os pioneiros mesmo do trabalho da SUCAM foi Raimundo e seu João. Foi os pioneiros. A primeira leva de agentes. Aí depois veio esses, né? Sim. Esse outro que eu falei, Jacinto, Roberto, Graça Couto, né? Que foi da Jorge da SUCAM, Jorge, irmão de Ângela. O saudoso Jorge, muito primo, além de primo, muito meu amigo. Gente boa, era muito boa, né? Morreu jovem, né? Foi, ele era jovem, 60 e poucos anos, né? Então, foram essas pessoas. Depois veio essa equipe nova. E por último entrou Ronaldo e Absalão em 87. 1987. Foram os últimos. Sim. E de lá pra cá, pronto. Aí começou a extinção da SUCAM, né? Sei. Mas antes disso, antes de existir a SUCAM, existiam uns departamentos, né? Vamos dizer, DENERU, Departamento Nacional de Endemias na Zona Rural, né? Aí 100, deixa eu olhar o que era, era campanha de erradicação da malária, né? E SEV, que era campanha de erradicação da varíola. Que inclusive andavam vacinando na zona rural. Exato. Eu fui dessa época, eu era guri, eu passei um dia escondido dentro de um campo de palma com medo que minha mãe chamava ele os higiene. Ele chegava com a mala e aplicava uma vacina nas pessoas, na casa da gente. E antigamente o menino tinha medo de vacina mais do que eu. Eu tinha medo, né? Eu passei um dia escondido dentro de um campo, ainda hoje eu me lembro. Exato. Então, eu acho que essas campanhas todinhas, ela veio para a SUCAM, né? Porque a malária, ectosomose, leishmaniose, né? Peste bubônica, tudo era trabalho da SUCAM. SUCAM significa o quê? SUCAM, Superintendência de Campanha de Saúde Pública, né? Foi uma repartição que ela fez grande coisa pelo Fez a diferença. Fez a diferença. Ela era do tempo da ditadura militar, né? Era. Daquela época. Fez a diferença porque o trabalho era um trabalho muito bem feito, tá entendendo? Era um trabalho muito dedicado, apesar da sua rigidez, que não precisava tanto, mas foi um trabalho muito grandioso. Em uma época de grandes dificuldades de locomoção. Exato. Vocês certamente sofreram muito por esse. Elias, eu saía daqui de Soledade, quando a gente ia de ônibus, né? Mas quando o carro da SUCAM ia, a gente pegava a carona quando podia ir, quando cabia, a gente pegava a carona em cima de uma caminhoneta daqui para São João do Rio do Peixe.
para Cajazeira, Santa Helena. Em cima da caminhonete? Em cima de uma caminhoneta cheia de veneno e tambor de gás de combustível. Eita, meu Deus. Que Água, sofrimento. e cheio de malária em cima. Né? Que sofrimento. Então, levando a partir do meio-dia até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, em cima de uma caminhoneta dessa, tá entendendo? Levando sol e vento. E vento. Chuva quando estava chovendo? Chuva, mas chuva era menos que principalmente em 83, nessa Choveu região. pouco. O ano que veio chover mesmo foi 85, né? Mas 84, 85 choveu melhor. Então, o deslocamento da gente para o município que a gente ia trabalhar era esse. E quando chegava na localidade, no município, a gente era deslocado a trabalhar em determinada região. Vamos dizer, vamos trabalhar na região do Arruda, né? Aí saiu uma equipe, o carro levava uma equipe e lá se arrumava uma casa para alojamento. Sim. E uma pessoa para fazer a comida que a gente levava à feira, né? A feira era de vocês ou era da empresa? Não, a gente que fazia. A fundação? Não. A gente fazia a feira, levava, contratava a cozinheira, né? Sei. E lá a pessoa cozinhava pra gente, né? Sim. E eu me lembro, assim, no trabalho do mapeamento que eu passei à frente, a gente foi trabalhar fazendo esse mapa. Então nós fomos os pioneiros a ter contato direto com a população no total, em massa, de uma localidade. Fomos os primeiros a ter esse contato. Os pioneiros. O contato direto. Os desbravadores. Os desbravadores. Nós, do reconhecimento geográfico, nós foi quem tivemos o primeiro contato em massa da população de uma determinada localidade, das localidades, né? Você imagina, o cara nunca foi nem naquela cidade, de repente é jogado lá dentro de uma região que você não conhecia nada, só tinha um mapa na mão para orientar. Não, a gente não tinha nenhum mapa, a gente recebia o nome das localidades. Da localidade. Vamos dizer, Livramento e tal, aí a gente ia fazer os mapas. Ah, vocês eram que faziam o mapa? A gente era que fazia o mapa de cada localidade, tá entendendo? A situar o mapa, as casas, as residências, os imóveis, no papel daquele mapa de determinada localidade. Vamos dizer, Livramento. Livramento tinha um papel quadriculado que a gente levava com uma prancheta, com a régua, né? E lápis, e lapiseira para botar numerar as casas, porque além do mais ainda tem a sequência, né? A gente tem que entender de sequências, porque não poderia fugir daquela sequência, né? Sei. Na hora que você chegasse com uma sequência irregular, na hora que o chefe de turma pegasse, ele já diagnosticava que a sequência estava errada. Aí a gente teria que voltar lá para consertar. Fazer tudo de novo. Consertar aquela sequência que ficou errada. Sei como é. Tá entendendo? Sei. Porque todos eles têm a sua sequência. Então a gente passava, situava no mapa, aí esse mapa ia para a cartografia, e da cartografia voltava para a primeira equipe que atuava para executar o trabalho. Né? Entendi. E o primeiro município que eu trabalhei foi São Sebastião do Umbuzeiro. Aqui no Cariri? Aqui no Cariri, perto de Monteiro, depois de Monteiro, depois de Zabelê. Né? Nesse tempo Zabelê, falando de Zabelê era povoado de Monteiro. Era um distrito de Monteiro. Sim. E a gente foi trabalhar em São Sebastião do Umbuzeiro. Me lembro que no primeiro dia de trabalho, quando eu cheguei... Antes de você falar isso aí, esse trabalho era exclusivo na zona rural ou também existia urbano? Urbano também, também era feito o trabalho na zona urbana também, o trabalho de chagas. Era outras equipes? O de reconhecimento era o mesmo. Tinha um cara que fazia o mapa. Sim. Vamos dizer, chegava em determinado município, o inspetor, que era a força maior do momento, presencial, né? Era o inspetor e chefe de turma. O inspetor comandava o chefe de turma, e o chefe de turma comandava aquela galera daquela turma. Né? Então a gente pegava e eram essas pessoas a responsável. Quando ele chegava aqui, via que tinha uma irregular, pegava e voltava para corrigir.
porque tudo teria saído de acordo com que Sei se como é. pedia as técnicas do trabalho, né? Entendi. Quem ficava na cidade era mulher. Era porque Agora andava você- pouco, né? É. E tava ali, né? outra, a gente saía para o campo, a gente já saía com uma bolsa dessa da Sucan que existia, né? Sei, aqueles bisacão. Aquele bisaco e dentro do material de trabalho também uma rede e um lençol que era para quando chegasse nos cantos pedir Da comida. noite você se virava por ali. Era. Se fosse próximo à cidade, voltava para a cidade. Se distante, não tinha condição de voltar, porque de 7 horas você teria que estar num local de trabalho no outro dia. Você poderia sair depois de 5 horas para ir para a rua, Sei. para a cidade. Mas tinha que Mas chegar, quando fosse para trabalhar de 7 horas, você teria que estar no local de trabalho. senão era- levava falta. Se não levava falta. Entendi. Né? E aí, quando você chegou em São Sebastião do Museu, você ia contar um fato. Sim. Aí, a primeira localidade que eu trabalhei foi Jardim. Quando o chefe da minha turma era Onildo Bezerras, de Itabaiana, ele não apareceu no primeiro dia. Quando foi no outro dia, estava o supervisor geral, que era o final, eu acho que é saudoso, Antônio Joaquim. Ele, quando viu meu mapa, aí disse: você vai ser chefe de turma. Se o Onildo não chegar, João Sérgio Bote, João Sérgio, que outro já falecido, que era o inspetor, o inspetor da turma, né? O inspetor do distrito, que dizia que era distrito, Sim. subdistrito, né? Era subdistrito. O distrito era Campina Grande e o subdistrito era numerado, tá entendendo? Sim, entendi. 20, 11, 20, 15, era assim. Sim. Então, ele disse isso. E eu, quando falou para João Sérgio, eu disse: João Sérgio, eu não tenho condição de Já ia te promover. Não, porque não dava para mim não, porque eu estava chegando naquele momento, né? Sem Eu muita não- experiência. Sem de experiência. nada, né? Não Sem adianta experiência de nada. você assumir uma posição se você não tiver uma experiência, É. ou se você não tiver o que oferecer. Verdade. Porque uma coisa é eu fazer um mapa, né? Sai um mapa bem feito. Mas outra coisa é comandar uma equipe, É verdade. né? Que é uma coisa totalmente, E você, totalmente minuciosa, não né? tinha um mínimo de experiência Não nisso. tinha um mínimo de experiência, até mesmo pelo trabalho que eu fazia, eu não tinha, quanto mais para tomar conta de uma equipe, né? Entendi. Então eu disse: não, João Sérgio, eu mesmo não quero não, eu não tenho condição de assumir não. Sei. Jardim, Pitombas, não sei se Boa Vista, não estou lembrado, só sei que uma que me chamou a atenção foi a Fazenda Capitão Mó. Fazenda Capitão Mó era uma fazenda de um cidadão, parece que o nome, se eu não me engano, o nome dele era Seu Severino. Quando eu cheguei lá, já era um pouco distante da cidade, aí eu falei para hospedaria, né? Aí ele disse: oxê, na hora. Aí só fez chamar a esposa dele e disse: ajeita o quarto ali pro menino ali. Ajeitou um quarto e disse: pronto, seu canto é aqui. Me levou lá, seu local é aqui. Era uma fazenda muito organizada. O cidadão, ele tinha até uma hérnia, sabe? Ele estava até atacado da hérnia, coitado. Mas uma pessoa que me acolheu de um jeito fora do normal, Foi tá o entendendo? primeiro acolhimento. Foi uma pessoa que me chamou a atenção. Até mesmo por ser o primeiro momento de acolhida, né? De acolhida. Ele chamou a atenção, né? Me chamou a atenção. Da grandeza, da sabedoria, da hospitalidade que Entendi. ele se entregou a mim, né? Então Sei. eu fui fazer os trabalhos lá. Eu dormia lá, fazia os trabalhos nas localidades vizinhas e voltava para lá. A fazenda era um pouco grande, eu não terminei no mesmo dia, fui trabalhar nas outras localidades vizinhas. E nas localidades vizinhas ele mandou, sei lá, um cavalo e me deu para eu andar nessa localidade. Aí lá vem a experiência lá da Do tempo do meu avô, né? Teu avô. Então, aí eu me lembro um dia, Elias, eu fui fazer um trabalho lá. Agora eu vou contar uma coisa mais interessante. Sim. Aí eu estava fazendo um trabalho. Você sabe que antigamente o caba para namorar não era como hoje, né? Hoje os cabas namoram, dá uma Vai agarrando e já só vai namora levando. quando não quer, né? É verdade. Mas naquele tempo era muito complicado o caba namorar. Era... Eu me lembro que o pobre de Assis, quando entrou na Sucan, que chegou em Itabaiana para fazer o treinamento, com medo de se adaptar no trabalho, com medo de ser mandado embora, ele chorava com medo de não casar com Gilvânia. Quando era de noite era chorando. Eu disse: o que é isso? Assim, ele disse: porque eu estou vendo a hora de não ficar aqui e terminar, até eu doido para casar com Gilvânia. Você sabe que é a Gilvânia, a esposa dele, né? Sei. Então, para você ver como as coisas eram difíceis, né? Era. Aí eu cheguei na casa do cidadão, aí ele disse... Aí a gente, quando chegava numa localidade, numa casa que tivesse ramificações de estrada, a gente perguntava: esse caminho vai para onde? Essa estrada vai para onde? Porque a gente teria que andar em todas essas estradas.
porque a gente teria que descobrir se tinha imóveis, tá entendendo? E Para poder fazer a localização no mapa. E esse trabalho todinho dependia de informações da população Da local. população. Vocês tinham que especular, como diz o outro. Não, a gente tinha que espremer, tá entendendo? Entendi, entendi. Porque a gente teria, porque muitas vezes você diz, mas tem casa em tal canto, poderia não ter casa, mas poderia ter um rancho de roçado que também era numerado. Que era habitado. Era local onde a pessoa dormia um sono, tá entendendo? E era necessário fazer um trabalho de chagas lá, porque E aí podia ter o o barbeiro. perigo do barbeiro é Exatamente. aí, Por isso esse trabalho da Sucana é um trabalho muito bem feito, né? Um trabalho muito minucioso. É. Aí eu cheguei na casa do cidadão, aí me informando, aí eu disse, e esse caminhãozinho aqui? Ele disse, não, lá no roçado, agora é distante, é quase 3 km daqui lá. Ixi, Maria, isso dentro da propriedade. Dentro da propriedade. Eu disse, mas faz parte daqui? Ele disse, é daqui. Só tem esse caminho para ir para lá. Porque se, vamos dizer, mesmo que fizesse parte da localidade, mas se ele ficasse mais próximo de outra localidade que tivesse acesso, outro acesso, a gente podia localizar ele noutra localidade, tá entendendo? Isso aí. Contudo que ficasse próximo, que não ficasse tão disperso como de 3 km. Mas teria que botar ali. Uhum. Ele disse, mas é distante. Eu disse, mas eu tenho que ir lá. Aí ele disse, meu filho está até lá. Aí eu saí. Quando eu saí, me aproximando, vi aquele converseiro. Tu no cavalo do carro? Eu no cavalo, aí vi aquele converseiro. Eu disse, olha, tem jeito ali. Quando fui me aproximando do roçado, sabe? Era um roçado com um quartinho, um rancho, né? Um rancho de roçado. É aquele converseiro. Aí eu disse, oxe. Aí quando descobri, o cara estava assim dentro do roçado, dentro do palito eu não sei nem se era mandioca, o que era, só sei que estava limpando lá um mato. Aí ele parado, conversando com a enxada. O cara tava sozinho? Sozinho. Ele estava treinando uma discussão que teve com a namorada. Treinando, e eu disse, Aí tu parasse ficar só olhando. Eu parei o cavalo, puxei o cavalo assim, montei e fiquei de butuca, sabe? Eu disse, eu quero ver esse namoro, onde é que vai terminar. Eu percebi que era um namoro, sabe? Eu disse, eu quero ver mesmo esse namoro. Eu vou pegar eles no fraga. Discussão de namoro. Discussão, eu disse, vamos ver como é que essa discussão vai terminar. Quando menos espera, ele se agarrou com essa escada e começou a beijar na boca. Como se fosse beijando a namorada. Cabo da enxada. Foi. Aí eu disse, agora lasco, agora o negócio complicou. Então eu me aproximar desse cabo agora. Como é que eu vou me aproximar ele com esse sarro da mulher com essa enxada? Agora eu vou esperar que o clima amenize. Aí passei um pedaço, ele lá beijando, aí quando ele parou, aí começou a limpar mato. Disse, pronto, agora é a hora de eu me aproximar. Aí me aproximei, ele até teve um sujo. Ele disse, não, é da Sucan, eu vim aqui para ir ali no quartinho fazer uma numeraçãozinha, botar um número, né, que a gente tá fazendo no mapa, tal. Aí voltei, quando cheguei lá, disse, viu meu menino lá? Eu disse, vi. Eu ainda tive vontade de dizer, tava namorando lá. Que coisa interessante. Eu disse, tem quantos filhos? Ele disse, tem tantos, porque a gente perguntava até quanto, a gente perguntava, andava a casa para saber quantos cômodos tinha, para fazer um registro, tá entendendo? Se era rebocada, se era de taipa, se era de palha, tá entendendo? Se era de madeira, tudo isso era registrado. Para fazer um levantamento para quando, vamos dizer, deu barbeiro. Quando foi fazer a pesquisa, né? Encontrou o barbeiro, para saber o que era mais favorável da barbeiro, se era uma casa... Era uma investigação. Era uma investigação, era um levantamento geral, tá entendendo? E através desse boleto que a gente fazia, era que eles iam fazer um diagnóstico da situação. Então a gente fazia isso tudo. Quando encontrava o barbeiro que dava positivo, que ele estava infectado, qual era a atitude? O que é que vocês faziam? De imediato, no trabalho de chagas mesmo, quando foi para fazer a execução mesmo, não importava fazer e ficar silencioso, porque logo em seguida viria o AT1, Ataque 1. O Ataque 1 era pulverizar todas as casas, independente que desse barbeiro, a comunidade toda, independente, a casa e seus anexos, né? Se você tivesse aqui, se só fosse numerado aqui, ia ser borrifado aqui e o galpão tudo, tá entendendo? Tivesse por era ali, o que tivesse, a casa e seus anexos. Fazia o AT1. Logo em seguida veio o AT2, também borrifando todas as casas. Todas as casas também.
tá entendendo? Até Que desse barbeiro, que não tivesse dado, que fosse positivo, que fosse negativo. Aí daí para frente foi que a gente foi a avaliação, fomos para a avaliação, AV1. Saber se deu resultado Não, positivo. não, a gente só fazia o trabalho de execução, né? Sim. Então, AV1, a gente ia fazer, a outra etapa de trabalho que a gente ia fazer naquele município, era fazer a avaliação, uma captura, a captura em todas as localidades, em todas as residências, em todos os imóveis, e o imóvel que desse positivo a gente borrifava. Já não era a borrifação, não era 100%. Não era generalizada não, era localizada. Era dependendo do índice de positividade, se positivava pelo barbeiro. Sei. Não era por o barbeiro ser positivo ou negativo. Era tá o fato de encontrar ele. Porque hoje todo mundo já sabe que o barbeiro ele nasce sadio e ele passa a transmitir a doença depois que ele se alimenta de uma pessoa ou de um animal que tem a doença de Chagas, né? Conseguiu se erradicar ou não? A doença de Chagas? Erradicar eu acho que não, mas... É muito difícil, mas vem da mata. Mas deu um abalo muito grande, até mesmo pelo tipo de moradias que hoje nós temos. Que não é propícia. Que não é propícia para o barbeiro. Facilita ele. Não facilita a proliferação. Inclusive a questão da luz, né? Também. A questão da luz, ela atrai, tá entendendo? E é o contrário. É o contrário, ela atrai. Sim. Mas devido às casas hoje em dia quase todas serem rebocadas, dificilmente tem uma casa de taipa. Sei. Né? Eles têm grande dificuldade de se agregar, de se reproduzirem, formar famílias. Sei, tá entendendo? Entendi. Porque se chega um barbeiro aqui, mas logo você, por ser rebocada, você percebe e elimina ele, tá entendendo? Como é que a gente vai saber se uma casa tá havendo uma proliferação do barbeiro? Através do tipo do barbeiro que você encontrar, do estágio. Do estágio dele. Se encontrar ninfa, com certeza se reproduziu ali. Ninfa é o novinho. É o novo. Sim. Tem até o 5, né? Ninfa 1, 2, 3, 4, 5. Então, através da ninfa é que a gente vai classificar se está se reproduzindo ali ou não, né? Se hoje em dia você só encontra barbeiro adulto em determinada residência, é porque ele é um visitante. E tem um barbeiro que era da Leishmania, o barbeiro em festa, ele era o barbeiro domiciliar. Então era o barbeiro que era mais perigoso. Que ele vivia mais ali próximo das pessoas. Eles procuravam mais o domicílio. Entendi. Ele não se reproduzia no outro canto, ele procurava se reproduzir. Era uma espécie. Era. Esse foi radicalizado. Foi, né? Foi. Porque era mais fácil que ele estava sempre nas casas. Era mais fácil de transmissão. Sim. Porque ele era domiciliar. E foi mais fácil de erradicar porque ele era justamente por ser domiciliar. Com a borrifação ele se erradicou, né? Ele transmitia mais fácil porque estava sempre próximo das pessoas. Exato. Foi eliminado mais fácil justamente por isso, que estava sempre na residência. Era justamente os locais que era borrifado, né? Era pulverizado. Então, fazendo essa explanação, você aí fez uma explanação muito plausível, porque você trouxe lá do começo, quando você adentrou, você e seus companheiros, e mostrou até o resultado aí onde praticamente se extinguiu, né? De certa forma, por alguns motivos, mas as ações